Fala galera, Boni e Dani aqui mais uma vez. E eu não poderia deixar de trazer uma última crítica de Dois Papas. O filme é da Netflix, da plataforma Netflix. Para muitos é um filme desinteressante antes mesmo de assisti-lo, porque a gente sabe que existem outros filmes com outros gêneros, outras obras. Então você acaba deixando de lado. Porém, quem tem uma visão mais profunda e angular sobre religião, é um filme que vai te pegar. Ele é bem interessante, ele tem muito a oferecer. Chega de enrolação, roda a vinheta! E não é um filme que você possa pensar assim, ele é monótono. Não. Cada arco que é estabelecido dentro desse filme, entre diálogos, tem um ponto crucial, tem uma visão panorâmica. Não é uma coisa que você tem que entender a história, entender o que se passa dentro dos dois personagens, entre tudo que é relacionado a eles, sendo porque o filme é somente dos dois. É um filme que te deixa bem ali ligado, se você tem essa visão, como eu digo, e acaba até sendo muito interessante durante várias coisas que vão implantando também. Tudo começa quando os dois últimos papas têm um encontro, um relacionamento, discutindo opiniões sobre o futuro da Igreja Católica. O filme tem na direção Fernando Meirelles, ele tem Cidade de Deus e outros filmes, ele é muito bom. E aqui ele trabalha muito bem com os dois principais personagens. O filme é bem dialogado, então não espere muitas coisas. Aliás, isso acaba encaixando na história. Ele sabe trabalhar com a personalidade de cada um e consegue transformar um certo astral no relacionamento que divide e concorda ao mesmo tempo com certas opiniões. A primeira coisa que eu observei foi as jogadas de câmera, que são muito boas, não há um exagero e também não é uma coisa muito barata. Há muito contrastes, né, durante a imagem. Você vê que há algumas cores bem vibrantes que dão em torno do que está acontecendo e onde está acontecendo. Claro, é um cenário que precisava ser deslumbrante e há um capricho, né? Há uma coisa que ao mesmo tempo você vê os personagens, mas sem perder cada detalhe o que está à sua volta. A história é somente dos dois personagens, dos dois últimos papas, né? É estabelecido um relacionamento onde há muita concordância, há muita leveza entre os diálogos. Há uma sinueta, né, que é jogada ali em algumas vezes, que faz a gente, não sei, será que isso pegou legal? Mas também há muita discordância, mas não há conflitos, né? Você percebe que a um certo momento muitas coisas começam a caminhar de uma maneira suave, lenta, e depois a gente vê que as coisas começam a mudar entre os personagens, o jeito de pensar, as regras que estão estabelecidas na Igreja Católica e muitas coisas que são discutidas sobre o socialismo e entre outras. Uma outra coisa muito bem instalada aqui é simplesmente a personalidade dos personagens, né? A gente não vê uma coisa igual à outra, o jeito de falar muda, há algumas maneiras que são adotadas entre eles, costumes, até na hora de se alimentar a gente vê certas diferenças. Apesar dos dois ocuparem o mesmo cargo, como já ocuparam, há uma certa diferença entre a própria pessoa, né? A própria personalidade, o jeito de agir também acaba trazendo essa diferença que não deixa uma coisa muito angular aos dois personagens. Mas a principal coisa bem estabelecida aqui são as ideias e o jeito de pensar, por caminhos iguais em alguns momentos e por caminhos diferentes. Apesar de não conter conflitos, há muitos flashbacks que poderiam ter sido instalado algumas fotografias, imagens para dar mais força na narrativa. Para quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando, mas também não fica uma coisa muito caída. Essa diferença de ideias, você acaba comprando algumas de outros personagens e você acaba comprando também ao mesmo tempo do outro personagem. Então é uma coisa que ao mesmo tempo é estabelecida igualmente, mas trazendo por caminhos diferentes. Muitas regras são exatamente sobre a Igreja Católica, né? O
poder que ela tem, o que ela faz, o que ela pode fazer, quais são os caminhos que cada um obriga, né, tem a ideia do que a igreja pode ocorrer, e entre outros assuntos também muito importantes sobre o mundo. É um filme que traz muito sobre o relacionamento dos dois. Você precisa entender a história, você precisa se aprofundar nos dois personagens. Em nenhum momento você fica contraditório com um e favorecendo ao outro. Há momentos que você não discorda, mas você depois acaba concordando. E a finalidade é o ponto da narrativa, né? Para muitos, falar sobre religião é uma coisa sem importância. Aqui é retratado que tem muita importância. Acreditem, e isso acaba deixando o tom mais forte da história. O ritmo ele não é muito elevado, mas ele não é necessário ser instalado aqui, sendo porque não há muitas ações. O que há mais aqui é uma briga entre diálogos, um conflito, mas não é um conflito estabelecido fisicamente. É muito mais em diálogos, há um respeito, há tudo aqui. Então é uma coisa que ao mesmo tempo te traz uma leveza, mas você percebe que não há muita concordância, há muita diferença de opiniões e ideias. Bom, galera, agora a minha opinião pessoal, o filme ele não é desinteressante. Como eu disse, se você tem uma visão bem profunda, você acaba gostando muito, né? Você acaba descobrindo muitas coisas sobre o poder da Igreja Católica e principalmente ao Vaticano. Bom, mas apesar de muitas coisas não foram jogadas, estabelecidas, você acaba descobrindo. A narrativa ela é muito boa, né? O roteiro é muito bem escrito, tá de parabéns. É uma coisa que eles deixam sempre focado ao mesmo tempo entre os personagens e o núcleo central da história, sem desapegar ali, sem se desacoplar. Então, no começo ele te traz uma coisa bem leve, suave, ao mesmo tempo essa coisa vai ganhando volume, até que o final você começa a perceber que a relação ali não era apenas uma amizade, em um conhecer o outro, e sim entre os poderes, as regras e os seus caminhos, que tanto um como perseguiu, como o outro pode ali conseguir, né, entrar nessa trilha. Já o elenco não vale muito avaliar outros personagens que dão arco na história, então vamos apenas falar de dois. Primeiro, o Anthony Hopkins. Ele tá muito bem aqui, né? Ele dá a cara do personagem, ele dá a química. Não é muito necessário também um esforço, mas você vê ali que não é o Anthony Hopkins. Você vê ali um papa, né? Você vê os seus costumes, o seu jeito de falar, os seus modos de agir. Então ele está perfeito aqui, ele não comete erros, é um ator veterano, tem muita experiência, tem uma galeria ótima de filmes, e não seria nesse que ele iria errar. Perfeito. Já o personagem do Jonathan Pryce é bem diferente, né? Como eu disse lá no meio da crítica, há uma diferença não só de opiniões, mas como do jeito de agir, costumes, entre todos os modos. Mas o que mais me chamou a atenção é principalmente o jeito de ele falar, né? Não é só a diferença de ideias, e isso tem uma transparência dentro da história. Para quem assistiu sabe, você nitidamente você compra o personagem, né? Antes mesmo de ele trazer as suas ações, né? As suas ideias, as suas ideologias dentro da Igreja Católica. É outro também que não comete erros, ele traz uma personalidade diferente, e junto ao Anthony Hopkins tá perfeito. Dois Papas tem uma narrativa perfeita, com dois personagens perfeitos, onde traz um roteiro muito bem escrito, tratando muito bem os dois personagens, o núcleo central da história. Algumas cenas de flashbacks faltou algumas camadas para ganhar força na narrativa. E se você gosta dessa coisa de religião e poder católico, é aqui que você vai encontrar muita coisa. Ele oferece muita coisa mesmo. Faltou algumas coisas, alguns detalhes, mas deixa um filme bem assistível. E eu não poderia dar outra nota, como 8.2. É um filme que não poderia chegar a uma nota 10, sendo porque o próprio núcleo central da história não lhe pode, por mais que você queira, não pode lhe oferecer muito mais do que foi oferecido aqui, mas faltou camadas. Faltou algumas camadas para a narrativa te entregar algo. Eu diria que faltou um pouco mais extrair fora dos personagens, que muita coisa foi extraída deles, do que deles, né? A gente vê muitas coisas entre diálogos, mas a gente não vê
ao que a gente tinha que ver, né? Sobre imagens. Não sei se isso ia deixar o filme um pouco mais entristecido ou dramático, mas acho que faltou isso. É um bom filme, é da Netflix, repito pela terceira vez. Você tem que ter uma visão bem profunda e angular para assistir esse filme, entendê-lo, para que acabe gostando, ou pelo menos entenda mesmo, né? Bom, galera, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.